Irmãos, o título do sermão de hoje é Embarque no seu chamado. A gente vai começar de onde a gente parou, mas quem não estava aqui domingo passado pode ficar tranquilo que eu vou colocar todo mundo na mesma página, vou tentar resumir de forma breve, né? Para a gente seguir todo mundo a partir do mesmo ponto. Amém? Então, o título da mensagem do domingo passado foi Coragem para Avançar. E a gente viu como Paulo teve coragem de seguir uma orientação de Deus para ir até Jerusalém dar testemunho de Cristo. Porque ao mesmo tempo que Deus deu a direção para que ele fosse, colocou no coração dele de ir a Jerusalém para testemunhar do Senhor, Deus também não escondeu dele que lá ele teria algumas dificuldades. Um profeta veio e disse, olha, o homem, quando você chegar a Jerusalém, você vai ser preso. E mesmo assim ele foi. Paulo tinha duas escolhas ali, né? Ele poderia seguir em frente para cumprir a vontade de Deus, ou ele poderia ficar na zona de conforto dele. Mas ele foi. E chegando lá, de fato, ele foi preso. Ele passou por situações difíceis. Tiraram ele do templo quando ele tinha ido adorar. E ele foi espancado por vários judeus ali, a ponto de ter que chegar os soldados romanos para poder salvar a vida dele, tirar ele das mãos de quem estava espancando ele e prender ele para poder tentar descobrir o que ele fez de errado para todo mundo querer matar ele. E aí ele teve que passar por um julgamento. Nesse julgamento, quer dizer, antes do julgamento, ele se livrou de ser açoitado violentamente porque ele revelou que era cidadão romano e como cidadão romano ele tinha o direito de um julgamento, né? Ele não poderia simplesmente ser açoitado, preso, condenado, sem que antes houvesse um julgamento. E aí, beleza, ele foi passar por um julgamento. Nesse julgamento, ele também teve outro livramento ali naquele momento, porque ele seria condenado por unanimidade, porque todos estavam contra ele. E aí ele levanta uma bola lá, olha, vocês estão me condenando por causa da ressurreição dos mortos, porque eu creio na ressurreição dos mortos. E ali onde ele estava sendo julgado, que era o Sinédrio, é dividido entre saduceus e fariseus. Os saduceus, eles não acreditam na ressurreição, e os fariseus creem na ressurreição. Daí aquele povo começou a discutir entre eles, e ele acabou se livrando de uma condenação que seria por unanimidade. Então aquele julgamento acabou sendo cancelado, e ele é recolhido ali para ser julgado numa outra oportunidade. Foi nesse momento que a gente parou. Importante dizer que no meio de toda essa confusão, Paulo teve a oportunidade de testemunhar em Jerusalém. Ele deu o testemunho dele, de todo o processo de quando ele conheceu Jesus, de como Jesus transformou a vida dele. Então, de fato, valeu a pena. Valeu a pena ele seguir aquilo que Deus colocou no coração dele de ir para Jerusalém. Mesmo diante de tanta dificuldade, ele estava ali, mas ele teve a oportunidade de falar, de testemunhar de Deus. Beleza, então, ele foi, e a gente vai, isso nos leva, né, lá no livro de Atos, capítulo 23, versículo 11, que foi o último versículo que a gente leu. E a gente falou dessa coragem. Hoje, a gente vai avançar nessa história. E o tema, né, como a gente viu ali, é embarque no seu chamado. Eu creio que nessa sequência que a gente vai ver hoje, nós vamos tirar algumas lições que vão nos levar vão nos capacitar, né, vão nos ajudar a embarcar no nosso chamado. Se no domingo passado foi um chamado ali para a gente ter coragem, né, de avançar, hoje é para a gente embarcar de vez nesse chamado. A gente recebeu coragem, hoje é para a gente seguir em frente e ir até o final. Amém? Então vamos lá, vamos ler o versículo 23, 11, que foi o último versículo lido semana passada. Atos 23, 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Amém? Então, irmãos, a situação aqui, o contexto, Paulo continua preso, aguardando um julgamento.
E tudo estava levando a crer que era uma questão de tempo. Ele estava ganhando tempo ali, Deus estava com ele, estava tendo misericórdia da vida dele ali, guardando, dando ele sabedoria para ele ter essa sabedoria mesmo de chegar e falar, olha, eu sou romano, olha, eu creio na ressurreição. Isso foi dando a ele condição de estar vivo. Mas ele estava numa situação muito difícil, porque era muita gente poderosa querendo a morte dele. E aí ele estava numa situação difícil ali, e eu acho esse versículo maravilhoso, porque o texto fala, Jesus, pondo-se ao lado de Paulo, diz, coragem. Porque assim como você testemunhou em Jerusalém, você ainda vai testemunhar em Roma. Então Jesus está ali, pessoalmente encorajando. Então, irmãos, Jesus era com ele. Ele não estava sozinho. Quando Deus nos envia, ele não nos deixa sozinho. Embora hajam dificuldades, hajam desafios, mas nós não estamos sozinhos. E nesse versículo a gente pode ver também que, além de encorajar Paulo, Jesus está dando a ele uma confirmação e uma aprovação também. Ele fala assim, olha, assim como você testemunhou em Jerusalém, ou seja, muito bem, Paulo, você veio aqui e testemunhou em Jerusalém. É esse testemunho que eu queria que você desse. Porque esse mesmo testemunho, agora eu quero que você dê em Roma. Então Jesus não veio só para encorajar Paulo. Ele falou, Paulo, muito bem, você chegou até aqui. Agora eu quero que você vá além. E é assim na nossa vida, irmãos. Quando a gente ousa dizer sim para Deus, ele nos leva a um ponto. Mas depois a jornada continua. Ele vai nos levando além. É um progresso, irmãos. Nós vamos crescendo, porque o desafio vem para forjar. O desafio vem para levar a gente a um lugar de mais maturidade. Faz com que a gente venha alcançar lugares mais altos. Se Paulo deu testemunho em Jerusalém, agora era para testemunhar em Roma. Se Paulo testemunhou ali em Jerusalém diante do Sinédrio, ele ia avançar para lugares mais altos agora. Glória a Deus. Outra coisa que a gente aprende também com esse versículo é que Jesus está falando para Paulo o seguinte, está tudo sob o meu controle. A sua vida não está nas mãos do Sinédrio. A sua vida não está debaixo de uma decisão de Roma. Irmãos, a vida de Paulo não estava à mercê do acaso. A nossa vida também não está à mercê do acaso. Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Então Deus de antemão já preparou um caminho excelente, um caminho incrível de boas obras, para que eu e você andássemos nelas. Nossa vida não está ao acaso, irmãos. Não é de qualquer jeito. Deus tem um plano para mim e para você, para cada um de nós. Voltando lá para Atos 23, né, o contexto aqui, Paulo estava preso, aguardando o julgamento, e aí a turma que estava querendo a morte dele, eles fracassaram no primeiro julgamento. Eles acabaram mordendo a isca que Paulo lançou, começaram a discutir entre si, saduceus e fariseus, e aquele julgamento acabou cancelado. E eles se viram naquela situação. Eles não tinham argumentos, eles não tinham provas contra Paulo. Eles queriam Paulo morto, mas eles não tinham, argumentos para chegar lá e conseguir concretizar aquilo que eles queriam. E aí o que eles fizeram? Vamos seguir aqui no versículo 12. Atos 23, versículo 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Então, irmãos, como eles não tinham nem argumento nem provas, eles falaram o negócio seguinte, a gente mesmo vai matar ele. Vamos planejar uma cilada. Em algum momento a gente pega ele e mata ele. Esse era o plano desses 40 homens, 40 judeus. E aí, irmãos, o que me espanta aqui nesse texto é que a gente está falando de homens que conheciam a palavra.
escribas, tinha sacerdote ali no meio, homens que estavam cegos pelo ódio, porque alguém discordava da teologia deles. Eles estavam querendo matar aquele cara. E aí eu pergunto, onde é que estava o amor? Isso é um alerta para nós, porque na nossa caminhada, irmãos, a gente não pode deixar a religiosidade nos cegar. A frieza da religiosidade deixar o nosso coração incapaz de olhar para o próximo com amor. Quando a gente ministra a vida de alguém, na nossa palavra precisa ter verdade, mas precisa ter amor. Não pode ser só verdade. Porque se tiver só verdade, vai ser arrogância. Vai ser falta de compaixão. Eu vou estar condenando o pecado de alguém, mas não vou estar dando para ele o caminho da esperança. Eu não vou estar falando de graça, de uma graça que capacita a andar longe do pecado. Mas eu também não posso falar só de amor sem falar de verdade, porque é engano. Aí é hipocrisia, é eu querer ganhar o outro, tentar convencer o outro, apresentando o evangelho barato, um evangelho que não é o verdadeiro, algo que agrada o coração dele, sem me preocupar com a verdade. Então precisa ter esse equilíbrio, verdade e amor. Esses religiosos não estavam mostrando amor. Eles estavam pensando o seguinte, ó, se ele não está com a gente, ele está contra nós, ó, vamos matar ele. Esse cara é um perigo para a nossa posição religiosa. Vamos matá-lo. E aí, Paulo estava nessa situação difícil. Homens poderosos, que tinham muita influência, estavam querendo matar ele. Só que em situações difíceis, Deus é conosco, amém? A gente vai ver a graça, a gente vai ver o livramento. Versículo 16, continuando ainda no capítulo 23 de Atos. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então, olha só, que jesuicidência aqui, né? Qual a chance do negócio desse acontecer? O sobrinho de Paulo, que por algum motivo devia trabalhar ali, naquela região, onde estavam conspirando contra Paulo, ele ouviu aqueles homens conspirando contra Paulo, que iam matar Paulo. Ele correu lá e foi contar para o tio. Paulo estava preso, ele foi lá e contou para Paulo. Aí Paulo, a cela de Paulo era sempre guardada por um centurião e um grupo de soldados. E aí ele falou para o centurião, Paulo falou, olha, estão conspirando para me matar, eles estão armando uma emboscada para me matar. É bom você avisar o comandante. E aí o centurião foi lá e avisou o comandante. O comandante já sabia que Paulo era cidadão romano, estava sob a responsabilidade dele. Então, ele estava com aquele abacaxi nas mãos ali. O que eu vou fazer com esse cara? Não consegui um julgamento decente para poder descobrir uma condição que pudesse levar ele ao destino que estão querendo que ele tenha, né? Que ele morra. Aí ele falou, vou levar ele para o governador. Vou levar ele para o governador Félix. Então, ele encaminhou Paulo para Cesareia, onde tinha ali o governador Félix, alguém de maior autoridade, e ele levou Paulo escoltado por 470 soldados. Parece um exagero, né? Só que a distância entre Jerusalém, onde eles estavam, Paulo estava preso, e Cesareia era de 90 quilômetros. E o caminho era habitado por muitos judeus. Então, se tinha judeu tramando uma cilada, uma emboscada para matar Paulo, ele tinha que garantir que Paulo ia chegar lá em segurança, porque se Paulo morresse no caminho, estava morrendo sob a responsabilidade dele. Era um cidadão romano morto debaixo dos cuidados dele, né? Estava sob a responsabilidade dele. Então ele mandou ali 470 soldados. E ainda manda uma carta. Ele escreve uma carta para que junto com Paulo chegasse uma carta nas mãos do governador Félix também. Vamos ler essa carta que ela tem informações importantes. Versículo 25. Está todo mundo comigo, irmãos? Estou indo rápido demais? Amém? Capítulo Atos 23, versículo 25. O comandante escreveu uma carta nestes termos. Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus
e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, levei ao sinédrio deles. Descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei que os rege, mas nada que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma emboscada contra o homem, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, intimando também os acusadores a irem dizer na sua presença o que eles têm contra ele. Passe bem. Ou seja, a carta era tipo assim, agora está contigo aí, ó, resolve aí. Porque eu não estou vendo nenhum motivo para que ele seja morto, nem preso. Então, Paulo chega lá a Cesareia e junto com Paulo chega essa carta nas mãos de Félix. Problema, irmãos, se esse governador fosse um governador top, eu acho que estava tudo resolvido ali. Porque com essa carta ali, a carta está muito clara, né? Que Paulo era inocente. O problema é que Félix, ele não tinha uma reputação boa, né? A gente vai ver ao longo da Bíblia, a gente vai perceber. Mas tem um historiador chamado Flávio Joséfo, que ele faz muitas pesquisas sobre personagens bíblicos. E ele fala o seguinte a respeito desse camarada aqui. Ele era escravo. E ele chegou na posição de governador ali, sem passar em concurso público. Na verdade, ele chegou por influência do irmão. O irmão dele conhecia o imperador romano. Então, por influência do imperador, ele chegou na posição de governador. Claro, para fazer tudo que o imperador quisesse. Então, era um cara extremamente corrupto. Ele não estava ali para fazer o bem pelo povo, para fazer aquilo que era certo. Ele estava ali para explorar, para fazer o que fosse necessário, para sustentar uma posição política que ele tinha ali. Outra coisa que o historiador fala a respeito dele é que ele era um cara meio vida louca. Ele era casado com 4 mulheres. 3 mulheres da nobreza, e uma delas, que inclusive a gente vai ver aqui na Bíblia o nome dela, ele casou com ela sendo casada com outro homem. Então era o cara que tinha ali corrupção, tinha adultério, era um cara que tinha sangue nas mãos, porque por ordem dele, um sumo sacerdote chamado Jonatas foi assassinado. E um sumo sacerdote Jonatas, que era um homem de Deus, diferente desse sumo sacerdote Ananias, que era um cara também corrupto, que que não tinha um coração segundo o coração de Deus. Então a gente vê assim que era um cara que totalmente injusto ali, né? Totalmente corrupto. Era nas mãos desse cara que ia acontecer o próximo julgamento de Paulo. Então, irmãos, a situação continuava complicada aqui. Indo lá para o julgamento, capítulo 24, versículo 1. Atos 24, versículo 1. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado de paz perene por meio do Senhor e tendo sido feitas, por seu proveniente cuidado, notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e em todos os lugares reconhecemos isto com profunda gratidão. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, peço que, de acordo com a sua clemência, nos ouça por alguns instantes. E aí, irmãos, o que a gente vê aqui é o seguinte: o sacerdote Ananias, ele foi lá também em Cesareia para acusar Paulo nesse novo julgamento. Só que ele não foi sozinho. Ele contratou ali um orador, né? Provavelmente o melhor orador que o dinheiro deles podia contratar. Um cara top, chamado Tértulo. Esse orador fez o papel de advogado de acusação. Então eles foram ali, ó, com um cara top mesmo para poder chegar lá, um cara que era muito bom de oratória, para convencer nesse julgamento que Paulo era culpado. Por que precisava de um orador tão excelente? Porque eles não tinham provas. Então eles tinham que convencer na lábia.
E o cara era bom, porque o cara já chegou com essa rasgação de seda aqui, né, querendo conquistar o coração do governador Félix. Esse começo do discurso dele parece até aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, né? Amado mestre, começa ali, né, elogiar. Então ele foi lá, começou a tecer o cara de elogios e tal. E aí no versículo 5, que ele começa a acusação de fato. Versículo 5. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove desordens entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo, segundo a nossa lei. Mas sobreveio o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Aliás, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. E aí o cara metralhou ali um monte de acusação contra Paulo. Ele acusou Paulo de 3 coisas. A primeira foi que ele era uma peste que estava causando ali alvoroço no meio do povo, desordem. Ele estava provocando ali motins, revoltas ali no meio do povo. Ou seja, a primeira acusação era mais grave, porque era contra o próprio Império Romano, era contra César. Esse cara está causando algazarra aqui no meio do povo. Depois, ele acusa também Paulo de ser o principal agitador da seita dos nazarenos. Ou seja, está fazendo uma acusação contra a religião dos judeus. E também contra a religião dos judeus, ele fala que Paulo profanou o templo. Então, basicamente, esse advogado, ele faz essas 3 acusações de Paulo, querendo apresentar Paulo ali como uma ameaça. Tanto uma ameaça ao governo, quanto uma ameaça aos judeus. Uma ameaça aos romanos e uma ameaça aos judeus. Ele estava querendo dizer, esse cara precisa ser parado, esse cara precisa ser condenado. Beleza, se do lado dos acusadores tinha esse cara aí, nesse grande orador, para acusar Paulo, do lado de Paulo era uma equipe, era Paulo com ele mesmo. Paulo estava sozinho. E aí, irmãos, Paulo até fala disso na carta. Vamos ler aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Marque aí que depois a gente vai voltar para o capítulo 24, né, de Atos. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isso não lhes seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Então Paulo, mesmo sozinho, ele reconheceu o favor de Deus. Isso é muito importante, irmãos. Paulo estava sozinho, mas ele não deixou de enxergar que Jesus estava ao lado dele, que o Senhor era com ele. E aí, irmãos, eu quero trazer para a nossa realidade. A gente vive lutas também, amém? Eu quero te dizer, irmãos, que você não está sozinho. Porque muitas vezes esse sentimento bate na gente. Parece que eu estou sozinho, parece que eu estou lutando sozinho, e está difícil, mas Deus está com você. Os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra, Ele está olhando os seus. E você é dele. Ele cuida de você. Ele não te deixa sozinho. Ainda que muitos te abandonem, Ele não te abandona. Amém? Creia nisso, irmãos. E eu quero te dizer, eu quero te incentivar a contar como nós, como igreja, como corpo de Cristo. Nós temos aqui, glória a Deus por isso, um ministério de intercessão ativo, que ora pela igreja, pelos motivos que são levantados diariamente. Então, se você tem motivo de oração, irmãos, não luta sozinho, não. Sabe? Compartilha seu motivo de oração para o pastor,
para a Sônia, que é ali do Ministério de Intercessão. Nós vamos orar com você. Quinta-feira a gente tem um culto de oração, onde nós estamos aqui orando, batalhando aqui, por vários motivos, de irmãos que compartilham das suas lutas. Compartilhe, não luta sozinho, você não tem que lutar sozinho. Juntos, né, nós somos mais fortes. Amém? Nós vamos fortalecer. Aquele que está de pé, ajuda o outro que está caído, né? Aquele que está mais forte, ajuda aquele que está mais fraco. De repente, hoje, alguém vai orar por você, amanhã você vai estar orando por alguém. Amém? Então, não luta sozinho. Voltando lá para capítulo 24 de Atos, versículo 10. Agora é hora de Paulo se defender. Capítulo 24, versículo 10. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele disse: sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. O Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus, e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem podem provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer donativos para o meu povo e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da província da Ásia me encontraram, já purificado no templo, sem ajuntamento de povo e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante do Senhor e fazer as acusações, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou então que estes homens que estão aqui digam que crime acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento diante do Sinédrio, salvo estas palavras que clamei, estando entre eles: hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos. Então, irmãos, Paulo, ele foi lá e se defendeu. E ele pontuou cada acusação que foi contra ele. Paulo, ele fala aqui acerca da primeira coisa que acusaram ele, né, de ser um agitador, de ter causado ali uma revolta. Ele fala: olha, só tem 12 dias que eu cheguei a Jerusalém. Nem se eu quisesse, nem se eu fosse o revolucionário mais bem-sucedido, daria tempo de eu conseguir conduzir uma revolta ali naquele lugar. Só tinha 12 dias. Outra coisa, não tem prova nenhuma. Cadê a prova? Tem revolta? Cadê a prova? Ninguém apresentou nenhuma prova disso que eles estão falando. Eu fui simplesmente adorar no templo. Então, sobre a primeira acusação de que era um cara que estava querendo uma revolta ali no meio do povo, ele negou. Da segunda acusação, em parte, ele não negou. Porque ele falou: esse cara é o principal agitador dos nazarenos. Então ele falou: olha, de fato, eu sigo esse caminho, a quem eles estão chamando de seita. Porém, esse caminho, ele não está indo contra nem a lei e nem os profetas. Então ele também nega que está indo contra a lei dos judeus. Porque ele está seguindo a Cristo, que é a confirmação da lei e dos profetas. Então ele também nega aquilo ali. E por fim, ele também nega que tenha causado qualquer tipo de profanação ao templo. Ele fala: eu cumpri com toda a cerimônia de purificação, e quando me encontraram no templo, eu estava lá adorando. Eu não estava discutindo com ninguém. Eu não estava debatendo teologia com ninguém. Eu estava simplesmente entregando a minha oferta ao Senhor. Então Paulo negou todas as acusações. Acusações que nenhuma delas foi apresentada à prova, né? Beleza, então diante daquela situação, o que Félix faz? Olha o que ele faz, versículo 22. Então Félix,
conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, Félix já conhecia o caminho, adiou a causa, dizendo: quando chegar o comandante Lísias, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. E ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão, tratando-o com tolerância e não impedindo que os seus próprios o servissem. Então, irmãos, estava claro aqui que Paulo era inocente. Diante desse julgamento, mais uma vez, nenhuma prova foi apresentada. Estava muito claro que Paulo não tinha motivo de estar ali, sendo guardado, preso ainda. Até porque chegou também aquela carta, né? De um outro julgamento nas mãos de Félix, relatando a mesma coisa. Félix ali só confirmou. Então, para que Félix está esperando esse comandante chegar lá de novo? Não fazia sentido. Mas, irmãos, Félix representa aqui a figura de alguém que escolhe deixar as coisas para depois. Ele escolhe o caminho mais confortável. Ele não queria se indispor nem com quem estava querendo condenar Paulo, nem com quem era simpatizante do caminho. Então, politicamente para ele, era bom que ele estivesse bem com todo mundo. Então ele falou: cara, eu não vou tomar decisão nenhuma, quer saber? Deixa esse negócio para depois. E o problema de deixar as coisas para depois, será que isso é uma coisa atual? É algo que acontece hoje em dia? Sim ou com certeza? Vamos ser sinceros? Esse é um problema que muitas vezes a gente cai nessa cilada de ficar deixando um negócio para amanhã, ficar deixando aquilo que a gente tem que fazer hoje para depois. Aquele negócio que às vezes causa um desconforto, que vai tirar a gente da zona de conforto. Às vezes Deus fala: olha, direciona aquele colega do seu condomínio, aquele colega, sei lá, do trabalho, fala de Jesus para ele. Fala aquilo para ele. E aí você pensa: mas como é que ele vai receber aquela palavra? Como é que eu vou falar? Eu vou ter que sair da minha zona de conforto, vou ter que enfrentar minha timidez. E aí o que é mais fácil? Beleza, você não tem coragem de dizer não para o Senhor, mas você fala: beleza, amanhã eu acho que eu vou. Deixa eu estar mais preparado. Amanhã eu vou. Às vezes é Deus falando: olha, libera perdão para fulano. Ou então pede perdão para aquela pessoa. E aí você entende que aquilo é de Deus, você precisa fazer. Aí você fala: não, mas espera aí, deixa meu coração ficar melhor um pouquinho, que eu estou com um pouquinho de raiva ainda. E aí depois, mas eu vou. Mas amanhã, semana que vem. E aí você vai deixando para depois. E aí cai nessa cilada, na procrastinação. E a tal da procrastinação, irmãos, é um perigo. Muitas vezes ela vem por conta da preguiça, muitas vezes ela vem por causa do medo, da falta de fé, mas ela chega. Né? Você fala: por que eu vou fazer amanhã? Por que eu vou fazer hoje se eu posso deixar para amanhã? Né? Aquele ditado invertido. Só que esse negócio, irmãos, da procrastinação é que nem cartão de crédito. É muito bom quando você está usando. Só que uma hora a fatura chega. Aí você tem que pagar. Uma hora, aquele negócio que a gente está deixando para depois, a gente vai ter que lidar com aquilo. E quanto mais a gente demora, mais as coisas se complicam. Mais fica difícil de você fazer. Isso quando a gente não perde o bonde. Não perde a oportunidade, que muitas vezes a gente não vai ter outra oportunidade quando a gente deixa para depois. Então é algo muito sério. Se a gente quer embarcar no nosso chamado e cumprir com a vontade de Deus, a gente precisa confiar nele. Quando ele mandar, irmão, porque, irmãos, a gente muitas vezes associa pecado ao que a gente faz de errado. Mas a gente não fazer aquilo que é certo também é pecado. Também é pecado. Então a gente precisa ser obediente no tempo certo. Não é fazer quando a gente quer, quando a gente achar que pode fazer. Se Deus está mandando fazer agora, se Deus está mandando fazer hoje. Se é para arrepender hoje, vamos arrepender hoje. Se é para pedir perdão hoje, vamos pedir perdão hoje. Se é para me colocar à disposição de servir a Deus em alguma esfera, vamos fazer isso hoje, irmãos. Hoje que eu tenho saúde. Tem muita gente que perde a juventude, perde a saúde. É quando está lá um caco velho, não está aguentando por nada mais, aí você quer fazer tudo. E aí você não consegue mais.
Eu estava ali, ó, sentado durante o louvor, irmãos, que eu estava com uma dor no pé, eu acho que é negócio de fascite plantar, eu até comprei um chinelinho cheio de bolinha, para ver se melhora esse negócio. Mas estou ficando velho, sabe? Falei, meu Deus, vou ficar pregando ali em pé o tempo todo, deixa eu ficar sentado ali um pouquinho. Mas a gente vai ficando debilitado, a idade vai chegando, né? Então já ficando mais velho, vai ficando mais difícil. Então aproveita a sua juventude, aproveita a sua força. Faz agora o que Deus está colocando nas suas mãos. Amém? Faz agora. No caso de Félix, ele falou, não vou me indispor não. Deixa eu ficar aqui, tá confortávelzinho, tá gostosinho, não vou mexer nesse negócio não. Deixa esse negócio para depois. E aí vamos lá, versículo 24, capítulo 24, versículo 24. Passados alguns dias, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse, por agora você pode retirar-se, e quando eu tiver oportunidade, mandarei chamá-lo. Olha o deixa para depois aqui novamente, né? Olha a procrastinação novamente. A gente vê uma coisa boa aqui inicialmente, né? Félix chama Paulo, querendo ouvir sobre a fé de Paulo aqui. A gente viu que ele conhecia um pouco sobre o caminho, e ele se interessou, chamou Paulo para ouvir Paulo falar um pouquinho sobre esse caminho, para Paulo falar sobre a fé dele. Isso é uma coisa boa, teve essa curiosidade. Só que Paulo foi lá, irmãos, e Paulo teve aquele equilíbrio que a gente falou lá atrás, verdade e amor. Paulo não chegou lá com um evangelho fácil, sabe? Aquele evangelho que é melzinho nos nossos ouvidos, mas não é o evangelho verdadeiro. Talvez outro caísse nessa tentação. Eu vou mandar um evangelho aqui que vai cair na graça de Félix, e ele vai ficar na minha, e esse cara vai ficar do meu lado aqui agora. Eu vou ganhar a Félix aqui agora. Mas não, ele falou a verdade, ele confrontou o pecado de Félix. Não só de Félix, mas de Drusila, que é a mulher com quem Félix se casou, sendo ela esposa de outro homem. E aí, Paulo vai lá e entrega logo o pacote completo. Ele fala de justiça, de domínio próprio e de juízo vindouro. A gente vê aqui Paulo falando de passado, de presente e de futuro. Quando Paulo fala aqui de justiça, ele está falando para ele o seguinte, para ele e para Drusila. Olha só, vocês precisam se arrepender. O passado de vocês condena. Vocês se casaram em adultério. Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam pedir perdão pelo pecado de vocês. Há necessidade de arrependimento aqui. Existe um pecado. Tem que ter uma mudança de rota aqui na vida de vocês. Então, quando ele fala de justiça, ele fala de passado. Paulo também fala de domínio próprio, ele fala de presente. Ele fala para Félix, Félix, você, cara, não pode ficar no seu conforto, na sua zona de conforto. Você precisa ter domínio sobre as suas emoções, sobre a sua vontade. Domínio próprio, irmãos, fala de você dominar a sua vontade. Eu sei que para você é mais fácil você não tomar decisão nenhuma agora. Eu sei que é mais fácil você ficar preocupado com a sua posição no governo, mas você tem que fazer aquilo que é justo. Você tem que se posicionar. Então ele fala daquilo que é presente. E ele fala também do futuro, porque ele fala do juízo vindouro. Ele fala, olha, se você ficar deixando para depois, se você ficar procrastinando, uma hora a conta vai chegar. Você vai ter que prestar contas daquilo que você está fazendo hoje, daquilo que você não se arrependeu no passado. Então, irmãos, Paulo entregou o pacote completo. Ele falou tudo que Félix precisava escutar, tudo que Félix precisava ouvir. E aí qual foi a reação de Félix? Pode parar, Paulo, para. Volta para sua cela. Depois, quando eu estiver preparado, eu te chamo de novo. Por quê? Félix ficou assustado. O bom e velho evangelho, que fala de pecado, que fala de arrependimento, que fala do inferno, assustou Félix. Mas, irmãos, eu vou dizer para vocês, esse é o único evangelho que salva. É o único evangelho que salva, é o evangelho verdadeiro. É ele que tem poder para salvar, é ele que nos leva ao arrependimento, é ele que mostra para mim e para você os nossos pecados. É ele que mostra para mim e para você que é só em Cristo que nós temos a salvação. Aleluia!
O problema não era o evangelho, o problema era o coração de Félix. Alguém que não estava disposto a tomar uma decisão. Alguém que queria deixar para depois. Não queria submeter a vontade dele à vontade de Deus. Versículo 26. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe desse dinheiro. Por isso, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E como Félix queria segurar o apoio dos judeus. Manteve Paulo encarcerado. Então, olha só, irmãos, quanto que durou a procrastinação de Félix aqui? 2 anos se passaram. E Paulo ficou ali aguardando um julgamento. E pior, o coração de Félix aqui foi revelado. Ele era um cara corrupto, ele não estava querendo fazer a vontade de Deus, ele estava querendo ganhar dinheiro ali de Paulo. Se Paulo desse dinheiro, ele libertava Paulo. Então, é um cara que estava pensando nele. Não tinha compromisso nenhum com o que era certo, com o que era reto. E aí, irmãos, a gente não vai ver na Bíblia nenhum outro relato acerca de Félix. É um cara que teve a chance, ouviu do Evangelho, mas que deixou para depois. Não se arrependeu. E o que a gente vai ver é um legado de um governo corrupto, um legado de injustiça, de corrupção, de adultério. Alguém que não se arrependeu, que não se dobrou diante da vontade de Deus. Esse foi o destino de Félix. E aí foi colocado um outro governador no lugar dele, um tal de Festo. E aí, irmãos, o que a gente vai ver daqui em diante é Deus continuando a conduzir Paulo. E Paulo tem a oportunidade de também testemunhar para esse novo governador e também para um rei chamado Agripa. Só que aí o que Paulo faz? Paulo lembra lá do versículo 11 que a gente leu, que Jesus vai lá, encoraja Paulo e fala, olha, assim como você deu testemunho em Jerusalém, você também vai testemunhar em Roma. E aí o que Paulo fala? Apelou para César. Ele viu que ali não ia dar em nada mesmo, né, naquela região ali. Eu vou apelar para César, porque o único jeito de eu parar em Roma é apelando para César aqui. E ele apela para César, para o imperador romano. E aí, beleza, ele tinha esse direito como cidadão romano. E assim foi. O governador Festo foi lá e encaminhou Paulo para a Itália, para que ele fosse julgado em Roma, pelo imperador romano, né? Pelo próprio César. Só que o que acontece, irmãos? Quando Paulo está indo para a Itália, ele está indo de navio, com uma tripulação. E aí o que acontece? O navio começa a naufragar. E aquele desespero, a tripulação toda desesperada, vamos morrer, vamos morrer. E aí Paulo, no navio, ele dá o testemunho do poder de Deus. E através das orações de Paulo, da intercessão de Paulo, toda a tripulação sobrevive. O navio afundou, mas todo mundo sobreviveu. E eles foram parar numa ilha, na ilha de Malta. E aí, irmãos, olha o que é alguém maduro em Deus, né? Talvez outra pessoa ali no lugar de Paulo chegasse na ilha de Malta totalmente desanimada, totalmente dodói. Pensa assim, olha, Senhor, o Senhor me manda testemunhar do Senhor em Jerusalém. Eu sou espancado. Eu só não morro porque chega os soldados romanos lá e me tira das mãos dos judeus que queriam me matar. E aí eu vou lá, eu sou preso. Passo por 2 julgamentos, sem nenhuma prova contra mim. E eu continuo preso por mais de 2 anos. Fico nessa situação difícil. Quando eu penso que eu vou chegar adiante, fazendo a sua vontade também, o Senhor mandou eu ir para a Itália, testemunhar ali em Roma também. Aí eu estou indo para lá, o navio afunda. Né? Talvez alguém fale, Senhor, peraí, tá difícil para mim. Mas o que Paulo faz quando chega lá? Ele encontra um monte de gente enferma, doente, e ele começa a orar e curar as pessoas, e testemunhar mais uma vez do poder de Deus. Porque, irmãos, quem conhece o poder de Deus, não tem tempo para murmurar. Quem conhece o Deus que segue, não tem tempo para reclamar. Ele vai avançar, porque ele entende que a dificuldade é para forjar ele.
Ele entende que o Deus que ele segue é fiel, o Deus que ele segue sabe o que está fazendo. Então ele chega lá, não perde tempo, ele começa a orar, interceder pelos enfermos. Talvez outro chegasse ali dodói, mas ele chegou sarado, com as emoções saradas, sabendo da identidade dele, sabendo do chamado dele, e ele chega ali e começa a curar várias pessoas naquela ilha. E aquelas pessoas conheceram o poder de Deus naquele lugar. E aí Paulo chega até Roma. Irmãos, eu não vou ler esses textos porque são extensos, você pode ler em casa. Eu aconselho você fazer a leitura de Atos, capítulo 27, Atos, capítulo 28. Quando Paulo chega em Roma, de cara ele já prega o dia inteiro. Então, a palavra se cumpre na vida dele, ele testemunha do Senhor, tanto em Jerusalém, vai até além, né? Porque o Senhor é mais que abundante. Testemunha em Jerusalém, testemunha no navio, testemunha na ilha de Malta, vai lá e testemunha em Roma também. Lá em Roma ele fica preso, só que num regime domiciliar. Então ele tem liberdade total para sair da casa dele e testemunhar do Senhor nas praças e falar de Deus. Então ele continua pregando, ele continua falando do Senhor, escrevendo as suas cartas. Paulo continua avançando. Irmãos, Paulo era imparável. Nada parava ele. Açoite não parava ele, prisão não parava ele, julgamento não parava ele, naufrágio não parava ele. Nada parava aquele homem. Ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia que ele tinha um chamado. E aquele chamado falava mais alto no coração dele que qualquer dificuldade. É nesse lugar que eu e você precisamos estar, irmãos. É nesse lugar. O que a gente está vendo aqui, irmãos, são dois exemplos bem distintos. A gente está vendo o exemplo de Paulo, de alguém que saiu lá do conforto de Cesareia, sabendo que ia ser preso em Jerusalém, sabendo que ia encontrar uma grande oposição contra ele, mas ele saiu, foi lá e cumpriu a vontade de Deus. E a gente tem o exemplo de Félix, alguém que também teve a oportunidade de ouvir o evangelho que salva, que transforma, de fazer parte do plano de Deus, libertando Paulo, para que Paulo tivesse liberdade de cumprir o chamado dele de forma mais simples. Mas alguém que perdeu o bonde, perdeu a oportunidade. Alguém que deixou para depois. E esse depois não chegou. Então a gente vê esses dois exemplos. De alguém que saiu da zona de conforto, que enfrentou os desafios e avançou para aquilo que Deus quis para a vida dele. E alguém que resolveu não confiar. Alguém que não teve essa determinação e ficou no caminho. Não foi transformado. E eu quero encerrar a ministração, essa palavra, de novo com esse chamado, com essa frase, né? Embarque no seu chamado. Irmãos, não deixa para amanhã, não deixa para depois. Eu sei que cada um de vocês, assim como eu, tem um chamado em Cristo. Ah, Nixon, eu ainda não entendi meu chamado, mas você tem. Não desista de buscar, não deixa isso para depois. Irmãos, nada é mais importante para mim e para você que fazer a vontade dele. Porque a gente só tem essa oportunidade, irmãos. Eu e você, nós só temos essa vida para fazer aquilo que Deus tem para nós. Não vamos deixar para amanhã. Não vamos nos preocupar com as coisas desse mundo. Nada pode ser mais importante para mim e para você. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos, fica de pé. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. Você que já conhece o seu chamado. Irmãos, eu estou falando de chamado aqui, mas eu queria que você desvinculasse a questão ministerial agora. Porque antes de nós sermos chamados para fazer, nós somos chamados para ser. Meu Deus, aleluia! Pensa agora em quem você foi chamado para ser em Cristo. Amém? A pessoa que você foi chamada para ser. Eu queria que você pensasse nisso agora. Já estou deitado
Isso Deus me chama. Sua voz suave, como um sussurro, isso Deus me chama. Eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Algo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Só sair ao seu Senhor. Já estou ligada, mas o Deus me chama. Sua Deus me chama. Corações abertos, não cansado, tenho trabalhado tanto. Corações abertos, me chama, me chama. Aleluia. Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, Senhor? O nosso futuro está nas Tuas mãos, Senhor. Ah, Deus, nós queremos dizer sim para o Senhor essa noite. Ah, irmão, quero te convidar. Se essa palavra falou com você, que você vem aqui à frente agora. Que você vem aqui à frente agora dizer sim para o Senhor. Que você venha dizer sim aqui, dizendo: sim, Senhor. Eu confio no chamado que o Senhor tem para a minha vida. Sim, Senhor. Eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Sim, Senhor. Eu não vou deixar para amanhã. Eu não vou gastar os meus dias. Eu não vou gastar a minha força e a minha saúde fazendo aquilo que está longe do seu caminho. Fazendo aquilo que o Senhor não me chamou para fazer. Sendo aquele que você não me chamou para ser, Senhor. Ah, Pai, nós nos entregamos a Ti, Senhor.
muita misericórdia, é muito amor. Permitir que façamos parte, ó Pai, dos teus planos. Ah, Pai, que privilégio é, Senhor, de receber um chamado do Senhor, Pai. Ah, Deus, mesmo tão pequenos que somos, o Senhor tem um plano para a nossa vida. É muito amor, Deus. A nossa mente não consegue alcançar. Ah, Pai, nós queremos declarar, Pai, a nossa confiança em Ti, Senhor. Ah, Deus, queremos pedir perdão, Pai, por todas as vezes que nós titubeamos, Senhor. Toda vez, Pai, que nós pisamos no freio, quando na verdade deveríamos pisar no acelerador. Toda vez que nós falamos espera, quando deveríamos ter dito, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, faz a tua vontade. Ah, Deus, nos colocamos diante do Senhor agora, Pai. Que venha sobre nós, ó Pai, a fé que precisamos, Deus. Que venha sobre nós agora, Pai, a ousadia que precisamos, Pai. Toda a capacitação do alto, Pai, para que nós possamos romper em Ti, Deus. E que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Ah, Deus, nós não queremos, ó Pai, viver nada diferente daquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Nos ajuda, Pai, a caminhar nos lugares altos. Nos ajuda, Pai, a enxergar com os olhos da fé. Que nós saibamos que nós não estamos sozinhos. Que o Senhor possa encontrar em nós um coração corajoso. Que o Senhor possa encontrar em nós a mesma força que foi encontrada em Caleb. Que mesmo avançado de idade disse, eu estou com a mesma disposição agora. Ah, Senhor, apesar de nós, usa-nos, Senhor. Usa-nos, ó Pai, como igreja. Deus, que nós possamos experimentar como igreja coisas grandes. Que os perdidos entrem por essas portas, ó Pai, e sejam transformados. Que eles venham encontrar, ó Pai, cura nesse lugar. Cura para as suas almas. Que eles venham encontrar nesse lugar, ó Pai, uma palavra de conforto, uma palavra de transformação. Usa-nos, ó Pai, como igreja. Enche esse lugar, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus que esse lugar vai ficar pequeno. Não por nossa causa, mas por causa daquele que nos chamou. Por causa daquele que nos trouxe até aqui. Ah, Pai. Se nós pudéssemos contemplar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Ah, Pai, nós não somos dignos, ó Pai. Mas é a Tua graça, Senhor. Aleluia. Nós queremos descansar nos Teus braços, ó Pai. Porque é o Senhor quem faz todas as coisas, Senhor. As lutas vêm, as incertezas vêm, mas o Senhor está ao nosso lado, derramando da Tua graça, derramando do Teu poder, derramando do Teu renovo. Ah, Pai, diante disso tudo nós só podemos Te louvar. Diante de tudo isso, Pai, nós só podemos dizer sim. Sim, Senhor. Conte comigo, Pai. Conte conosco, ó Deus. Nós não cogitamos outro caminho, ó Pai. Nós dizemos sim para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por essa palavra, Pai.
Obrigado, Deus, pelo teu Espírito Santo, que nunca nos deixa sozinhos. Obrigado, Pai. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, ó Pai.